pelo entendimento de que o direito à não autoincriminação proíbe, e aqui nós não podemos sim transigir com esse direito, é a extração forçada de confissões. É forçar alguém a dizer, senador Seif, o que ele sabe. É transpor o limite da vontade, da mente humana para forçar alguém a confessar. Mas não é esse o caso. Aqui é apenas colher o material corpóreo para fazer uma perícia. De que ninguém será obrigado a produzir prova contra si própria. Eu não estou nem entrando nesse mérito. Porque o discurso é muito claro no sentido de que, não, para combater a criminalidade, vale tudo, inclusive violar aquilo que é mais sagrado, que é a dignidade da pessoa humana, que eu acho que nós temos que entender que a função do Estado é ele, sim, ser o garantidor dessa espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil. Para que a gente possa melhorar a ação e a eficiência da investigação policial e até mesmo a precisão na hora de condenar uma pessoa, condenar um indivíduo, um responsável por algum crime. Acontece que o que estamos discutindo aqui não é a inclusão de uma nova técnica ou de um novo marcador de identificação. O que está em discussão aqui, que eu entendo que a relatora tentou atualizar a nossa legislação e tentou respeitando a Constituição, respeitando os direitos individuais, e o que está acontecendo aqui é que nós estamos diante de um relatório que não era de esperar diferente, que desrespeita os direitos individuais, que desrespeita o trânsito em julgado, que desrespeita a definição de quem é ou não condenado por um determinado crime. Não é o fato, eu creio que ao longo do tempo, quando esse marcador passar a ser utilizado, nós vamos ter centenas de milhares ou milhões de pessoas com material genético coletado, mas respeitando o limite que o Estado tem, que é o limite dos direitos individuais, a presunção da inocência. Tudo isso aqui cai por terra. Tudo que a gente viu na Lava Jato, nós estamos vendo neste relatório. A presunção da inocência sendo negada, tudo que a gente viu no ativismo judiciário que levou o Brasil a milhões de desempregados, que levou o Brasil a vivermos um golpe de Estado, que levou o Brasil a ter um ministro que prendeu um candidato a presidente e depois virou um juiz e depois virou ministro da Justiça, nós estamos vendo na relatoria desse projeto a mesma essência punitiva, a mesma essência distorcida da interpretação e a negação daquilo que é o maior de todos os instrumentos, de todos os institutos, de todas as regras, a Constituição Federal. É ainda essencialmente importante, a previsão que colocamos no projeto, que a coleta possa ser feita por um agente treinado, e não como está atualmente por um perito, porque o número de peritos é insuficiente para as demandas relacionadas a essa lei. Que, respeitando a indicação, né, do senador Moro para a relatoria, inclusive ele conversou comigo, falou, olha, eu vou pedir o seu projeto. Enfim, eu sempre tive uma relação republicana com todos os senadores, todos, independente do campo ideológico. Sempre respeitei as posições dos presidentes de comissão e os presidentes da casa, mas eu quero deixar bem claro que não houve acordo, O que houve? Houve
do relator mandar para o meu WhatsApp o relatório dele definitivo e o que eu entendo como autora de projeto, tá, gente? Assim, eu acho que isso é comum aqui na casa. A gente apresenta uma iniciativa e o relator, ele trabalha de acordo com com a vivência dele, com as opiniões dele, com as ideias dele na elaboração junto com a sua equipe técnica. Então, quero deixar bem claro que não houve acordo assim, no sentido de concordo com todo o seu relatório. Não houve isso, eu quero deixar muito claro para todos aqui presentes, respeitando o relator, o senador Sérgio Moro, mas não houve esse acordo. E com relação ao projeto, eu acho que está bem claro. Eu acho que o Moro falou a respeito da essência do projeto, assim como o Fabiano defendeu. Na verdade, é isso. Nós estamos tratando de coleta de material genético para os condenados por crimes grave e doloso. Está muito claro. E temos ali 14 itens que enfim, estava muito explícito ali nesse sentido. Mas eu entendo que a casa ela é soberana, a comissão é soberana. Eu, particularmente, gostaria de estar aqui defendendo o relatório que foi apresentado, não com essa ampliação, enfim, que a gente vai na frente, talvez ser questionado, judicializado, enfim, vamos ter vetado, teremos um processo enorme que vai se ampliar e vai aumentar esse debate em torno do trabalho que foi elaborado por mim, pela minha equipe, pela sugestão e o que houve de acréscimo do senador Sérgio Moro. Mas deixando bem claro que não houve acordo, defendo a essência do projeto com algumas sugestões que foram ampliadas ali e dizendo que no sentido do projeto, eu acredito que tem que ter a lei, mas de uma forma mais taxativa com relação aos crimes. E aí eu gostaria, no sentido de que, enfim, nós vamos ter, de fato, a votação hoje, e é o que está aí, posto para a gente, de apresentar uma emenda, porque, assim, houve um erro no sentido que a gente não falou desses crimes, né, para coleta de DNA, que é roubo com emprego de arma branca e crime contra a segurança de Estado. Isso não foi incluído dentro do projeto, do escopo do projeto, ampliou-se muito, mas foi se esquecido de lado esses dois tipos de crime. Então, eu gostaria de apresentar uma emenda nesse sentido. E deixar para que a própria comissão abra o debate, deixando claro a minha posição, respeitando o trabalho do relator, porque a gente sabe que qualquer projeto que a gente pega aqui, a gente dá o nosso máximo e a gente põe o nosso trabalho, a nossa visão, a nossa experiência, de apresentar essa emenda e deixar para a comissão enfim, decidir, mas deixando claro que não houve acordo. Defendo a manutenção do que já foi apresentado com algumas sugestões do relator, não ampliando esse escopo de forma que acusados e investigados, eles simplesmente sejam expostos a esse banco, essa coleta de material genético, porque eles não foram, enfim, julgados. Então, assim, o trânsito em julgado em definitivo é o que eu defendo. Mas respeito o trabalho do relator e a decisão final da própria comissão. Perfeito, senadora Leila Barros. Só para complementar, não vou entrar no mérito nada, não. É porque a senadora Leila apresentou uma emenda, mas eu acho que essa emenda vai ser prejudicada. Por quê? Porque como ela fala que não houve não se lembrou de colocar entre os crimes praticados com arma branca, que é o crime de roubo previsto no 157 com emprego de arma branca, e os contra o Estado, com o relator, como ele ampliou para todos os crimes dolosos, tentados ou consumados, eu queria saber do presidente dessa comissão se a emenda ela vai se julgar prejudicada ou não. É só uma orientação que eu gostaria de saber. Perfeito. Eu peço nessa sensibilidade do relator e da própria comissão e do senhor presidente, porque se já estamos abrindo, né, tanto esse escopo, eu acho que é importante acrescentarmos esses dois crimes.